Graças te damos pela vida do pastor Daniel, que se levantou neste tempo. A minha oração é que não passe dele, Pai, aquilo que o Senhor tem para fazer através dele. A minha oração é que o Senhor guarde ele com o sangue de Cristo Jesus, a casa dele, a família dele, a esposa dele, a pastora Andréia, a filhinha dele, Pai, a Isabela. Guarde essa família, esconde, Pai, com o sangue de Cristo Jesus. Que nesta noite, Pai, tudo que o Senhor já derramou sobre ele, o Senhor possa derramar através dele sobre toda a igreja. Que venha a palavra do céu, a palavra do Senhor a nós através da vida do pastor Daniel, em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é com ele. Graças te damos, Pai. Graças e paz, igreja. Amém? Amém. Irmãos, para mim chegar aqui hoje não sei mais. Só Deus sabe como que foi. Por quê? Porque o meu testemunho, ele começou no altar. Quando eu estava no altar, eu não conhecia Deus. Por quê? Porque eu não tinha aceitado, eu só ouvia falar. Mas hoje eu conheço. Então, eu tenho uma palavra para os irmãos, vão ser rápido. Vai ser em Lucas 15, a partir do versículo 11. Amém? Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dá-me parte dos meus bens que me cabem. E ele lhe repartiu os haveres. Passar, irmão, vocês me perdoem porque eu não consegui enxergar. Alguém pode ler para mim? Eu uso óculos. O 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já casa, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tomando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me com um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai, quando ainda estava longe. Viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, e pondo-lhe um anel na mão e o alparcas nos pés. Amém. Irmãos, essas são as parábolas mais bonitas que tem na Bíblia. Mas para a gente entender essa parábola, a gente tem que ler o 15, versículo 1. Aproximando-se Jesus, todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmurava com os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe os pecadores e come com eles. Verso 3. Então lhe propôs Jesus esta parábola. O que acontece? Para a gente entender a parábola do filho pródigo, a parábola do filho pródigo é uma continuação desse versículo, que Jesus vai contar para eles a parábola da ovelha perdida, depois ele vai contar a parábola das dracmas perdidas. E os escribas e os fariseus e os saduceus eram pessoas que eles entendiam que Jesus ele tinha que andar com pessoas religiosas.
Eles não entendiam que Jesus podia andar com pessoas do mundo. Aí, quando Jesus fala para ele essa parábola, aí a gente entra no texto do filho pródigo. Porque, na realidade, o filho pródigo, a figura maior não é o filho, é o pai. Com amor, com bondade. Porque nós julgamos as pessoas pelo que nós vemos, mas Jesus julga o coração. Jesus olha o interior. Aí eu vou contar um pequeno testemunho da minha vida. Um pequeno, mas eu vou voltar no Cristo. Eu fui uma pessoa que eu nasci na Assembleia de Deus. Eu nasci. Eu nasci, meu pai era pastor de igreja. Só que eu nunca aprendi a conhecer Jesus. O que é conhecer Jesus? No nosso meio de convívio, existem crentes que ouvem falar de Jesus, são consagrados aos pastores, mas nunca levantaram sua mão para aceitar. E eu fui um desses. Eu conhecia, eu sentia a brisa do Espírito Santo passar, mas eu não o conhecia, porque Jesus não me reconhecia como filho. Porque Jesus reconhece como filho só quem não aceita. Quem não aceita não é filho. Aí, o que aconteceu comigo? Eu andando em um certo determinado local, eu conheci uma menina, filha de crente, e comecei a envolver com essa menina. Eu deitado na cama, o meu pai falou para mim e falou para mim assim: ó, o Espírito Santo vai te avisar que não é para mim te ajudar. E eu não dei ideia do que ele falou, não. Eu falei: como é que o Espírito Santo te falou? Ele me falou. Aí ele falou: o Espírito Santo vai te falar que não é para mim te ajudar. Tudo bem. Estou na igreja quietinho, não estava em prostituição, não estava em nada. Então simplesmente eu comecei a buscar no mundo que eu achei na igreja. Mas por que eu busquei no mundo? Eu busquei no mundo porque eu era neto. Porque se eu tivesse levantado minha mão e falado assim: eu reconheço o Senhor como meu único Salvador, o Espírito Santo tinha me transformado naquela época e eu estaria dentro da igreja. Aí hoje, muitos cristãos viram e falam assim: ah, mas nas cadeias estão cheias de... Nas igrejas estão cheias de filhos de crente. Eu discordo de todas as palavras, porque eu vivi isso. Estão pessoas que ouviram falar de Jesus, porque quem tem o Espírito Santo na vida, ele não desvia. Ele pode ir ali, mas ele não desvia, porque o Espírito Santo é o que segura a gente dentro da igreja. Então, eu, com essa menina, um belo dia, meu pai veio para mim e falou para mim assim: filho, não vai, óleo não mistura com água. Eu estou assim: mas eu vou trazer ela para a igreja. Ele não vai trazer. Eu falei: vou trazer ela para a igreja. O que aconteceu? Eu descobri que a menina fumava. E nessa caminhada de eu andando com ela, que ela fumava, eu levando ela para a igreja, acabava botando para vontade de fumar um cigarro. Eu falei: eu não posso tirar um cigarro. Resumindo, um belo domingo de Santa Ceia, o pastor virou e falou assim: quem quer aceitar Jesus como Salvador hoje, filho de crente, com 19 anos de idade, eu queria levantar a mão, porque eu não tinha aceitado, eu só ouvia falar. A brisa passava, eu sentia a presença, mas ela não andava comigo, ela só passava do meu lado. Fiquei com vergonha, não aceitei. Quando eu saí do culto com essa menina, eu coloquei o primeiro cigarro na boca. E eu colocar o primeiro cigarro na boca, eu passei a noite inteira fumando, porque eu achei bonito. Resumindo, fiquei na igreja tocando e fumando. Quando eu assustei, eu entro para dentro da casa dele e conheci um irmão usuário de crack. Caí na vida do crack, mesma coisa. Com 2 anos eu com essa menina, o que o diabo fez? Tirou ela e me deixou na mesa. Eu conheço o bairro São Bernardo, bebo, fiel. Todos me conheciam. O diabo me pegou, fez atrocidade na minha vida, ao ponto de eu ter 32 processos. Que só era advogado.
passavam os crentes, olhavam para mim, eu andando, soltando lá na rua, um crente batia ele de lá e já entrava nos meios. Eu já não prestava. Eu não prestava. O que aconteceu? Um belo dia, eu encontrei essa menina e comecei a relacionar com ela de novo, só para jogar o noite. Comecei a relacionar, ela engravida. Eu saindo, ela engravidou, passou 9 meses, eu saí com ela. Fui para o hospital, o médico falou, volta aqui no outro dia que a gente vai induzir o parto para essa gravação. Eu perto da ilha do Campo Verde, no São Bernardo. Amanheci com o próprio no hospital. Quando eu saio no portão, eu esqueci o negócio, foi o dela, espera que eu vou lá. Quando ela pegou e foi, quando ela pôs o pé no lado de fora do portão, eu só escutei 5 tiros. 5 tiros. Quando eu cheguei, ela disse que ela estava muito tempo, pelo amor de Deus, não deixou eu morrer. Não deixou eu morrer. Eu falei, você não vai morrer. E o sangue começou a descer. A menina morreu nos meus braços. Cacei esse cidadão até no inferno, que não conseguia achar. Fiz coisas que o diabo duvida, não consegui achar. Quando eu chego, conheci a Andréia, ela sempre me voltou e falou assim, só que eu não poderia voltar, porque aonde que meu pai mora, eu não. Aí eu não poderia passar lá. Falei, comecei a ir numa igreja no São Bernardo, da pastora Marlene. Ela falou, gente, quem tiver um processo, quem tiver alguma coisa, faz a campanha do Espírito Santo. E eu fiz. Eu drogado chegava na igreja, chegava. 7 campanhas do Espírito Santo, 7 sinos. Um dia ela botou a mão na minha cabeça, que o pastor Jânio, que toma conta dessa igreja, era de lá. Falou comigo assim, ó, pode ir no juiz que Deus já tirou sua vitória. E eu já estava como foragido, eu já cometi nas atrocidades, eu já estava foragido. Eu falei, não vou. Ela pode ir no Espírito Santo, manda te falar que ele vai te livrar. E outra coisa, quando ele te livrar, você volta para casa. Simplesmente cheguei lá, mais de 30 pessoas esperando o julgamento, que era de acusação. Quando eu sentei no banco do centro, o juiz olhou para mim, eu aqui, o juiz ali, e assim ele vai, eu vou lá atrás, não é isso? O juiz olhou para mim, então você não é o famoso Antoniel? Eu falei, não, não sou famoso. Aí, o juiz falou assim, você sabe que você vai sair daqui preso, né? Eu falei, se Deus me dá uma oportunidade, nunca mais eu saio da presença dele. Ele olhou para mim, aí começou a audiência, falou, você usa brinco? Não tem tatuagem, não tem nada? Eu falei, eu nunca usei. Aí eu fui e falei para ele, eu era filho de pastor. Ele falou, então pode safado. Eu falei, não, Jesus é bom, é eu quem eu presto. Aí ele olhou para mim com aquela cara assim, e virou e falou comigo dessa seguinte forma, se eu te dar uma oportunidade, você vai virar gente? Eu falei, vou. Você vai trabalhar no núcleo Caminho para Jesus do Floramar, dando banho nos velhos. Eu falei, vou não. Não sou bandido, que é cabine de processo. Aí o advogado olhou para mim e fez assim, não pode falar. Aí ele olhou, mas por que você não vai? Eu falei, não, é porque eu estou aqui para pagar aquilo que eu cometi. Mas a lavada não. Vou te colocar o seu dinheiro. Você vai? Vou não.
Eu desafiando, mas eu estava crendo na promessa da pastora lá do outro lado. Aí eu falei assim: eu vou te dar a última oportunidade. Você vai trabalhar na Santa Casa e vai pagar 6 parcelas de R$50. Eu falei: essa é o problema foi sair depois. Porque a hora que o juiz bateu as sentenças, falou assim: se meus meninos te pegar na rua, tchau. Saí, todo mundo me olhando. Eu falei: Deus, como que eu vou para casa agora? O Espírito Santo só falou na minha cabeça: pode ir, que a promessa é sua. Voltei para casa. Quando eu voltei para casa, minha guerra começou. Meu pai, são safados, são pilantra, isso é não sei o quê. Falei: eu estou voltando para a presença. O senhor pode falar o que o senhor quiser, eu estou voltando para a presença. Irmãos, fiquei em casa, voltei para casa depois de 1 ano. A segunda audiência, o segundo processo meu estourou. No segundo processo meu estourar, eu na porta da minha casa, o doutor de justiça falou para do meu lado. Ele falava: eu estou dando mais delas. É você? Eu falei: não. Nem eu não. Ele falou assim: você é quem? Eu falei: sou irmão. Ele falou: então me dá seu documento. Eu falei: na carteira tinha meu documento, também ele. Ele: como que não é você está com o documento dele? Aí quando ele já não jogou o pai, não. Ele é crente. Ele é crente. Eu falei: mas você pegou de novo, velho? Você pegou de novo? Ele falou: ele é crente. Ele falou: você tem que estar na audiência tal dia. Eu falei: estarei lá. Irmãos, fui na audiência. O juiz virou meu amigo do Fórum Lafayette. Está aqui de testemunho, virou meu amigo. E eu comecei a assinar. Ele falou: não vou te prender. Comecei a assinar. Um belo dia, o juiz mandou me chamar. Eu estava indo assinar. Ele no elevador, os papéis dele estavam tudo no chão. Eu fui ajudar ele a catar. Só que eu estava sob. A droga não estava saindo de mim. Eu estou assim: só para lembrar de mim, né? Eu sou aquele menino que o senhor fez aquele dia lá, que eu, quando ele morreu há 5 anos de carreira primeiro, agora eu estou aqui de novo. Ele virou e falou comigo assim: esquece isso, vai lá. Quando eu cheguei lá, ele virou, a menina virou e falou: seu juiz quer conversar com você. Eu falei: não fiquei aqui não. Eu vou mandar no prender. Liguei para ela. Falei: cara, o juiz está mandando eu ficar aqui. Ela: ó, linha. E eu: ó, fui. No outro mês eu fui assinar. O juiz mandou me chamar e falou comigo assim: você tem dinheiro aí? Eu falei: não. Ele falou: você vai pegar esse papel, vai lá no Instituto de Identificação e vai procurar esse cidadão. Eu falei: beleza. Peguei o papel, fui lá no Instituto de Identificação, entreguei para ele. Você tem identidade? Eu falei: não. Ele: sempre tem que fazer sua identidade. Não estava sem identidade. Sempre ele fez minha identidade. Quando ele fez a minha identidade, eu voltei lá na Polícia Civil. O delegado, o juiz, falou comigo assim: você vai querer pegar suas coisas de volta ou você vai querer que doa? Eu falei: não. Eu não estou entendendo o que o senhor está falando. Ele falou comigo assim: ó, a partir de hoje eu cancelei todos os seus processos. Todos. Eu dou meu nome para qualquer delegado. Qualquer delegado. Ele não vai achar nada do meu nome. É nada. E eu olhei para a cara dele assim: não, pode ir embora, meu filho, você está livre. Não tem um processo no meu nome. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente se entrega a Deus, Deus faz por nós. Foi o que eu fiz. Quando a gente se entrega para Deus, Deus faz por nós. E o principal que Deus fez por mim, toda pessoa que encontra comigo na rua fala assim: você parece o Leguinho que é lá de São Bernardo, eles mataram. Falei: glória a Deus. Todos, aqui ó, todos. Você parece o Leguinho lá de São Bernardo, mas eles mataram ele. Mas agora eu vou resumir o principal. Casei. Quem matou minha esposa e meu filho. Não achei. 4 anos atrás, eu caí com minha família na Aí vocês vão me perguntar: o que você fez? Você tem vontade de matar ele? Não.
não sinto vontade de matar ele, mas eu espero um grande dia de Deus me revelar o porquê. Eu estou sendo sincero com os irmãos, eu espero um grande dia de Deus me revelar o porquê. Eu converso com ele? Não converso. Quando eu vejo ele, porque vem a minha memória, eu começo a tremer, vem a minha memória. Mas eu não sinto vontade de fazer nada com ele. Por quê? Porque ele teve mais tempo que eu. Porque a minha caçada por ele foi muito grande. Foram uns 3 anos de caçada. Eu cacei ele de tudo quanto é parte do mundo que eu não conseguia achar. Então, nós voltamos à parábola do filho pródigo. Qual que é o interessante dessa parábola? Porque o principal aqui é o pai. Porque quando o filho pede a herança do pai, ele quer dizer o quê? Meu pai já está morto. Porque você não pede herança para quem está vivo, não? Ou pede? Não pede herança para quem está vivo. E a Bíblia vai falar que ele pediu o pai a herança, e o pai dividiu a herança para os dois. E ao passar de um tempo, ele juntou as suas roupas e partiu para a terra. O que eu quero dizer com isso? Quando eu saí de casa, o meu pai dobrava o joelho e falava assim: Deus, eu não aceito perder meu filho para o mundo. Eu não aceito perder meu filho para o mundo. Meu pai nunca foi atrás de mim para falar comigo assim: como é que você está? Nunca. Eu fiquei 5 anos na rua. Meu pai nunca foi atrás de mim para saber como é que eu estava. Eu saí de casa. Eu trabalhava no Banco Itaú. Eu saí de casa bem de vida e voltei um mendigo, todo sujo. Todo sujo. Então, essa parábola aqui é a minha vida. Peguei meu dinheiro todo, gastei com tudo que vocês imaginaram. Amigo e mulher, eu tinha à vontade. Eu tinha carro novo, eu tinha dinheiro, eu tinha cartão. Então, esse Belo Horizonte eu destruí, ele foi todo. Porque eu recebi muito dinheiro do banco. Por quê? O banco me tinha para não ir embora porque eu estava drogado. Eu não conseguia ficar. E eu tive prazeres, eu tive tudo nesse mundo. Mas faltava a presença. Faltava o Espírito Santo na minha vida. E muitas das vezes eu ligava para minha mãe e questionava: mãe, por que vocês não ligam para mim? Porque o meu pai nunca me deu oi. Ela virava para mim e falava assim: meu filho, o seu pai e eu estamos calejados de tanto orar pela sua vida, porque você foi promessa de Deus. E quando nós temos promessa de Deus, aconteça o que acontecer, a promessa de Deus só morre na nossa vida se nós amaldiçoarmos, se a nossa família amaldiçoar. Não, eu não acredito que a promessa de Deus, que a gente morre sem as promessas. Meu pai nunca me amaldiçoou. Deus abençoe onde que ele está. Eu estava mexendo com o trabalho do meu pai. Deus, é seu? E Deus ficava só de longe assim: pode ir. Você sumiu da presença do seu pai, mas por mim você vai aqui do meu lado. Eu estou te vigiando e rodei esse planeta inteiro. Senti a presença, senti a Deus falando comigo. É hora de voltar, mas o orgulho não me deixava voltar. O orgulho não me deixava. E Deus foi trabalhando. O que eu quero dizer? Muitas das vezes Deus tem uma promessa na nossa vida. As promessas só não cumpriram na nossa vida porque nós não estamos preparados para receber o que Deus tem para nós. Nós não estamos preparados. Por que meu pai não foi atrás de mim? Ele não foi atrás de mim porque ele sabia que eu estava imaturo. Eu não ia escutar. Eu não ia escutar ele. Então, essa passagem aqui, ó, se vocês forem lá se vocês forem vir aqui, ó, no 14, ele vai falar o seguinte, ó: depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Nessas horas assim, ó, não tem um que fica perto da gente. Não tem um. E eu passei por isso, por quê? Porque quando eu estava com dinheiro, eu estava cheio de amigos, não lembrava de ninguém.
Foi passando o tempo, o dinheiro acabou. Eu vivi debaixo desse viaduto no centro de Belo Horizonte 2 anos, ao ponto de uma pessoa me conhecer e me levar para casa e falar comigo assim: fica, entra aí para você tomar um banho. Eu tomei um banho, irmãos, o diabo é tão sujo. Tinha 2 dias que eu não comia. 2 dias que eu não comia. O diabo é tão sujo que eu passei na casa desse cidadão assim, ó. Eu vi um pedaço de linguiça na panela, eu passei assim, meu olho ficou lá dentro, assim, eu fui lá pra sala dele, meu olho ficou dentro da panela. Aí eu falei para ele assim: espera aí, eu tenho que ir voltar para pegar um negócio. Quando eu cheguei na cozinha, tinha aquelas moscas, sabe essas varejeiras? Parece que ele fritou a linguiça e a varejeira caiu dentro da panela. O diabo foi tão sujo que eu comia aquilo ali, eu estava com tanta fome, eu comia aquilo ali com uma vontade, e eu passei despercebido. Ele não entendeu que eu comia aquele pedaço. Resumindo, saí da casa dele. Quando eu saí da casa dele, eu comecei a passar mal, porque tinha muitos dias que eu não comia. Comecei a passar mal, me levou para o hospital. Chegou no hospital, o médico falou comigo assim: filho, te levar essa vida? Você não tem tatuagem, você não tem brinco, você não anda como o mundo anda. Você está no lugar errado. Esse lugar não é o seu. Volta para a casa do pai enquanto há tempo. E eu, não acatei o que ele falou comigo. Volta para a casa do pai. E saí do médico, me deu um cartão de remédio, tomei. E andando pela rua fora, todos os meus amigos, todos, me viam na rua, viravam as costas. Ah, você não virou mendigo, virou drogado, não tem nada a nos oferecer. Nada. Um belo dia, eu andando perto da Assembleia de Deus, aonde eu congregava, falei: vou entrar na igreja. Quando eu entrei na igreja, irmãos, a única palavra que eles falaram comigo, na porta, o irmão falou comigo: irmão, para você assistir, você tem que tomar um banho. Aqui não é o seu lugar. Eu falei: como não é o meu lugar? Sendo que eu fui criado aqui. Ele: você foi criado aqui, mas você não é daqui. E aquilo ali entristeceu meu coração com a natureza. Por quê? Porque eu só queria que alguém chegasse perto de mim e me desse um abraço. Só um abraço. Mesmo com orgulho, eu queria só um abraço. Eu queria que Deus trabalhasse na minha vida do jeito que Ele trabalha na sua. Eu queria, mas por mim próprio eu não conseguia. Eu só precisava de um empurrão e não conseguia. Mas Deus ficava assim: ó, estou te olhando. E todo lugar que eu pisava, vamos supor que o céu está prosperando. Se eu chegasse, o céu se me desse um prato de comida, a prosperidade dele acabava. Todo lugar que eu pisava, eu chegava perto, parecia, secava tudo. Eu chegava perto, a pessoa estava ganhando dinheiro, eu chegava perto, ele fazia assim, ele dava R$10 para me abençoar, ele secava. Eu começava a passar dificuldade. Aí eu não entendia, eu começava a questionar por que quando as coisas começavam a dar certo na minha vida, as pessoas não rejeitavam. Mas era Deus trabalhando, porque Deus estava trabalhando primeiro o meu caráter. Esse era o primeiro, Deus estava trabalhando o meu caráter. Aí eu falava: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Fui num culto, a irmã morou ali, na ilha ali tem uma pastora que chamava Pastora Raimunda e Pastor Jarbas. Não sei se você já viu. Cheguei, aí ela virou e falou comigo assim: não, vem cá, Deus está mandando eu ir atrás de você. Eu quero que você venha em culto na minha igreja. Quando eu cheguei no culto da igreja dela, ela começou a orar. Eu só sei que eu estava todo machucado quando eu acordei. Era tanto demônio, mas era tanto. Ela falou assim: Deus manda te falar que Ele abriu a sua visão espiritual. Você não morreu até hoje por causa de uma dona do coque.
que o joelho dela já está calejado em amor à sua vida. Eu falei, como é que a senhora sabe disso? Ela falou, porque Deus está me revelando. Eu falei, por que Ele está te revelando e está falando comigo? Ele falou, Deus está falando com você que não quer escutar. Volta para a casa do Pai, o Pai está te esperando. Volta enquanto é tempo. E eu comecei, não, eu não posso voltar, porque se eu voltar, meu pai vai me aceitar, ele vai começar a dominar. Ela falou, Deus está abrindo sua visão espiritual. E outra coisa, não pode mudar, se você não vai morrer. Você só vai morrer porque aquele que era para te abençoar, para te amaldiçoar, não está te amaldiçoando, ele está te abençoando, porque você é promessa de Deus. E eu fiquei. Saí da igreja dela com irmãos, quando eu olhei para o alto, assim, eu vi que é estranho. Aí eu comecei a ficar perturbado. Aí eu andava assim, ó, eu falava comigo assim, ó, só tem que dar um recado. Deus falava comigo assim, não vai, não passa ali, passa para o lado de cá, ali vai morrer um. A hora que eu vinha para o lado de cá, eu escutava o tiro, matou ali. Deus, vai embora para sua casa. Eu falei, como que eu vou embora para minha casa se eu não tenho casa eu tenho? Deus falava, vai embora para sua casa. Quando Deus falava, vai embora para minha casa, eu só fazia assim, não via mais nada. Eu morava dentro da casa da minha mãe. Quando eu morava dentro da casa da minha mãe, disse, não, meu filho, você chegou, você estava comendo, parecia que você não come, me dava roupa nova, eu ia embora. A mãe só falava assim, filho, que o Espírito Santo te guie e te proteja onde você estiver. Você é a promessa de Deus nas nossas vidas. Eu amei. Embora. Um belo dia, eu, na minha caminhada, encontrei face a face um anjo. Eu estou falando sério, um anjo. O anjo chegou perto de mim e falou comigo assim: você não pode permanecer nessa vida. O Espírito Santo tem pressa do seu ministério. Eu falei, como? Volta para casa, o Pai está te esperando. Eu, como que o Pai está me esperando? Quem te falou? Volta para casa que o seu Pai está te esperando. Aí o besta vai para casa. Chegou em casa, meu pai acabou comigo. O Pai era a igreja. Primeiramente a igreja. Aí eu falei, por que o senhor está me xingando? Ele falou, primeiro você tem que reconciliar, você caiu. Você tem que ir lá. Aí eu falei, eu vou. Ele falou, toma um banho. Me deu roupa, me deu calçado. E eu fui. Chegou lá, irmãos, fizeram oração para mim. Eu comecei a ver as árvores balançar. Coisa que tinha quase 6 anos que eu não via. Eu não sabia a idade, eu não sabia o dia do meu aniversário, eu não sabia nada. Eu não entendia nada. E o Espírito Santo só falando: volta para casa do Pai. Volta para casa do Pai. E eu, como volta para casa do Pai? Volta para casa do Pai, do Deus. Eu cometi coisas que só o Senhor sabe. Eu fiz coisas que só o Senhor sabe. Eu matei coisas que só o Senhor sabe. Como é que eu vou voltar para a casa do Pai? Filho, Deus está às portas. Entrega seu coração para Ele, que Ele vai te entregar um galardão. Ele vai te entregar a sua promessa. A sua promessa foi gerada no ventre da sua mãe. Lá no ventre. Lá no ventre da sua mãe. E eu fiquei, irmãos, aquele negócio assim, olhando para um lado, olhando para o outro. Voltei para a igreja. Quando eu voltei para a igreja, os irmãos começaram a ter medo de mim. Por quê? Porque eu ficava muito calado. Porque tudo para mim era medo. Eu bati o olho, esse que está querendo me pegar, esse que está querendo me pegar, esse que está querendo me pegar, esse que está querendo me pegar. Porque eu mexi com muitas coisas que não. Eu visitei lugares que eu não deveria ter visitado, eu andei em lugares que eu não deveria ter andado, eu vivi com pessoas que eu não deveria ter vivido. Eu não deveria ter vivido. Então, eu falava, Deus, como que eu vou fazer? Como? O Senhor me dá uma direção. O que eu tenho que fazer para o Senhor apagar isso da minha mente?
Deus falou: eu vou te dar para você um escape. Vou abrir o seu entendimento. Aí eu comecei, irmãos, quando eu cheguei na igreja, eu tinha uma rivalidade com um menino. Eu falei para ele assim: onde que eu te encontrar, os dois vão ficar. E eu estava lá na igreja, quietinho. E esse menino, ele era a causa do meu desespero. Porque ele era igual eu sabia que se ele me encontrasse, minha mãe ia chorar. Estou lá na igreja, sentado de costa virada assim. Eles têm esse hábito: vão buscar um pregador. Vai todo mundo lá na porta buscar um pregador e vem trazer um pregador para voltar. Quando eu olho para trás, era ele. Eu falei: o que esse menino está fazendo aqui? Aí quando ele me viu, ele já saiu no altar da igreja, ele já saiu correndo com a bolsa. Porque a gente tinha uma rivalidade. Aí ele virou e falou comigo assim: o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Eu falei: amigo, eu me entreguei a minha vida de coração. Ele: não, eu não vou pregar não. Eu falei: por que você não vai pregar? Você entregou sua vida de coração? Eu me entreguei a mim. Vai, faz o chamado que Deus fez na sua vida, que eu vou ficar praticando para ser abençoado. Amém? Aí, amém. E Deus fez. Só que quando acabou o culto, André estava nesse dia, ele ficou assim, ó. Aí ele aqui assim, ó. E olhou ali, de lado. Falei: galera, tem que abraçar ele. Fui lá e abracei ele. Quando eu abracei para ele, ele virou e falou no pé do meu ouvido: o mistério que Deus tem na minha e na sua vida tem que ser aqui em cima, no altar. Nós não podemos visitar o mundo, nós não podemos pisar no mundo, nós não podemos conviver com o mundo, nós temos que ficar aqui. Aí, esse menino foi para Portugal e eu fiquei aqui. Aí eu falei: Deus, o que eu tenho que fazer agora? Deus falou comigo assim: ó, vai atrás de todos aqueles que viveram a vida que você viveu e dos seus inimigos. Eu falei: não vou não. Mas eu não vou mesmo. Ele vai, eu falei: não vou. Irmãos, comecei a encontrar com um por um na rua. Eu encontrava assim. O lugar que não tinha escape para mim, ele chegava. E eu começava a olhar assim e falei: Deus, me tira daqui. O lugar que não tinha escape para mim, eu encontrava ele. Eu começava a encontrar, eu encontrei polícia dentro da igreja que me jurou, ele batia o olho em mim assim, não me conhecia. Deus falou assim: ninguém vai te conhecer. Você é um propósito de Deus. Você foi gerado no ventre da sua mãe. Deus tem a promessa na sua vida. Você não vai morrer. E eu comecei: Deus, se é para me fazer, eu vou fazer. E comecei a visitar todo mundo. Eu já trouxe gente para esse local que estava pior do que eu. Eu já coloquei gente aqui em cima que veio pior do que eu. Coloquei gente aqui em cima para lá comigo que estava na vida que ninguém dava valor. Falei: não, Deus vai fazer na sua vida. Aí falou: não vai. Falei: vai. Fez a minha, por que não vai fazer na sua? Aí falou assim: eu falei para ele assim: ó, vai no culto quarta-feira no Jarabá. Se Deus fazer, não fazer na sua vida, meu carro é seu. Vocês estavam pregando, eu estava tocando ali. E o culto começou, e Deus me falou, e o camarada sentado ali, estava assim, ó. Aí o culto começou, Deus me falou. O louvor, Deus me falou. A pregação, Deus me falou. Acabou o culto, vocês todos ficaram aqui, Deus me falou. Eu falei: Deus, vou perder meu carro. Falei: vou perder meu carro. A pastora olhou para ele, e Deus me falou do que ele queria. Eu falei: vou perder meu carro. Vou perder. A Fernanda foi lá, abraçou ele, e ele falou o que ele queria. Eu falei: perde meu carro. Aí eu cheguei na porta ali, vocês pararam o perder, o pastor Marcelo virou e só deu uma palavra para ele. Ele falou: agora Deus falou comigo. Aí Deus falou comigo, para as duas segurando lá dentro.
Mas eu entendi que não. Deus começou com as duas irmãs dele. Mas aqui teve a confirmação. Eu falei, então é esse que é o trabalho que nós temos que fazer. É esse que é o trabalho que nós temos que fazer. Aí, peguei mais dois e levei lá no profético. Falei, fica quietinho aí. Ninguém precisa saber da sua vida. Só faça aquilo que Deus propôs no seu coração. Começar a fazer a obra. Resumindo, irmãos, os dois daqui hoje são ministros da Igreja Batista da Pampulha. Estão lá firmes à beira da igreja. Está aqui um nenenzinho, posso entender o que é. Vocês já entenderam o que é. Estão no meio do e o outro está na bolinha, quieto. Por quê? Porque nós temos que pregar a palavra do reino e não a palavra da salvação. Porque a palavra da salvação, ela abrange o título da igreja. Porque quando nós titulamos a mensagem do reino, nós estamos destinando. Eu coloco a pessoa na mesa e o Espírito Santo direciona para onde ele vai. Amém? Então, o filho pródigo, quando chegou em casa, porque na analogia, se a gente for citar o texto, é da seguinte forma: o pai não deveria ir até o filho, porque naquela época, quem estudou sabe o que eu estou falando, quando o filho chegasse do lado de lá, eles pegavam ele de pancada. Eu estou mentindo, pastor? Pegavam ele de pancada. Por quê? Porque o que ele fez, porque ele não poderia ter pedido a herança do pai em vida. Quando o pai vem daqui para contar para ele, existe todo um símbolo, que é o anel, que é as roupas, que é a sandália. O anel vai simbolizar a aliança, não é isso? As roupas vai simbolizar a dupla honra e a sandália a salvação. Qual que é a salvação da sandália? O meu filho era um mendigo, hoje ele é do Senhor. Hoje ele é do Senhor. Então, irmãos, eu fico muito feliz porque hoje eu estou dentro da igreja. Minha família está dentro da igreja. Eu só peço oração só pela minha família. Só pela minha família, porque abrange todos. Abrange todos. Então a parábola, ela espelha a minha vida. Ela espelha a minha vida. Hoje eu tenho uma família abençoada. Eu tenho uma filha abençoada. Eu tenho uma esposa abençoada. E vivo sim. Glória a Deus. E vivo sim. E para finalizar, eu peço aos irmãos, orem por mim. Eu vou explicar aos irmãos por que eu estou nervoso. É porque eu não consigo. Deus tem que me libertar ainda de certas coisas. Porque quando eu perdi a pessoa, eu tinha acabado de sair do altar. Eu tinha acabado de sair do altar. Eu piso no altar, a minha cabeça vai lá do outro lado. Eu peço aos irmãos, em nome de Jesus, orem por mim para Deus tirar, arrancar esse sentimento. Arrancar. Por quê? Porque eu sinto falta. Eu quero saber por que eu estava no altar da igreja. E isso aconteceu comigo. Eu quero saber. E Deus já falou comigo que Ele vai me revelar. Que tudo na minha vida tem um propósito. Tudo na minha vida tem um propósito. Então, quando eu subo aqui, eu corri, se eu vou isso aqui, você já sabe. Me chama por causa disso. Mas eu queria que os irmãos viessem aqui na frente e fizessem uma oração especial para mim. Especial para mim. Na realidade, eu queria a todos, né? Eu queria que todos subissem essa oração especial para Deus arrancar, para Deus tirar isso da minha vida. Graças a Deus. Você que pode.
põe em posição. A palavra do Senhor vai dizer que chore os ministros entre a porta e o altar. E hoje nós